Boa noite, galera. Agora sim, a gente inicia de fato nossa aula. Tudo bem? Como eu já adiantei aqui para vocês, enquanto eu configurava o programa e bati um papo com vocês, na semana passada eu tive um pequeno problema com conexão. A gente não conseguiu falar sobre anagrama. Então eu vou falar aqui hoje. Ninguém vai ter nenhum tipo de perda de conteúdo. E eu acredito que todo o assunto que eu combinei para essas duas aulas vão ser feito em duas aulas, tá? Essa aqui é a nossa segunda aula de combinatória, vai ter uma terceira semana que vem. Aí semana que vem eu vou me debruçar sobre um único assunto, tá? A aula de hoje é um aprofundamento da aula da semana passada. E no finalzinho da aula tem umas 6 questões de sargento. Tudo bem? Então, vamos aqui iniciar a brincadeira. Temas abordados nessa aula de hoje. Anagrama, que deveria ser o tópico da semana passada, está aqui nesse slide. Anagrama com repetição, arranjo e, por fim, exercícios de sargento. Tudo bem? Mas para começar, já que faz uma semana a minha última aula e teve o problema de conexão, eu caí 2 vezes e coisa e tal, então eu vou iniciar com uma pequena revisão da aula passada. Não, eu não vou revisar a aula passada, é uma questão aonde eu vou revisar o tempo, tá? Aqui tem uma questão que eu ia trabalhar na própria semana passada com vocês. Como não deu tempo, eu coloco ela aqui agora, nesse momento para vocês. Ó. Uma família formada por um pai, uma mãe e 4 filhos vão se arrumar para tirar uma foto sentados no sofá. Tá? Então essa família aqui no total ela tem 6 pessoas, um pai, uma mãe e 4 filhos. Tá? De quantas formas eles podem se organizar, sabendo que os pais devem ficar na ponta do sofá. Tá? Então, vamos lá, eu vou resolver essa questão aqui e vai ser uma questão onde eu vou revisar o nosso último assunto. A aula da semana passada, o tópico central dela era princípio fundamental da contagem. E eu lembro que eu falei com vocês que a análise combinatória é uma disciplina, uma matéria, aonde a gente aprende a contar. Aí você olha para cá e fala, caramba, como assim contar? O pai, a mãe e os filhos vão sentar num sofá. Tá? Eu não sei, eu vou tentar ilustrar aqui um sofá para vocês. Tá? Imagina o seguinte. Cara, esse sofá aqui ficou alto nível. Ah, eu tenho certeza que nesse momento deve estar uma galera olhando assim, nossa, é igual da minha casa. Pronto, esse aqui é um sofá de muito. Cara, esse desenho aqui foi um desenho de extrema habilidade minha, tá? Então, aqui eu tenho um sofá, certo? E eu vou tentar explicar para vocês aqui como é que funciona. Nesse sofá aqui, eu tenho 4 assentos, tá? Então, eu tenho um assento aqui, eu tenho um outro assento aqui, eu tenho um terceiro assento aqui e um quarto assento aqui. Além dos 4 assentos, tem os braços do sofá. Eu tenho um braço aqui, e eu tenho o segundo braço aqui, e aqui eu tenho um encosto aqui atrás, tá? Digamos que a maneira que essa família escolheu de sentar nesse sofá foi o seguinte: o pai sentado em um dos braços, a mãe sentado no outro braço e os 4 filhos no meio sentados na almofada, tá? É essa ilustração que eu quero que vocês imaginem para a foto familiar. Tudo bem? Estava aceitando aqui mais uma pessoa que pediu para entrar. Então vamos lá? O que eu tenho que fazer agora aqui nessa questão? Eu tenho que verificar quantas opções eu tenho para cada assento desse sofá. Então esse sofá ele tem 6 assentos, só que não são 6 assentos iguais, são 2 braços e 4 almofadas. Então olha o que eu vou fazer aqui. Esse aqui é um braço, esse aqui é outro braço e aqui no meio eu vou ter 4 almofadas, tá? Então, olha, eu teria isso aqui. Uma almofada, 2 almofadas, 3 e 4, certo? Agora eu vou verificar quantas opções eu tenho para preencher esse sofá aqui. Vamos lá? Para o braço.
Nessa família tem 6 pessoas, só que não são todas as 6 que podem sentar aqui. No braço do sofá, que eu tô falando braço, tá? É para ilustrar, mas a questão fala que os pais devem ficar nas pontas desse sofá. Então eu estou entendendo as pontas como os braços para ficar visualmente mais fácil, tá? Então essa ponta do sofá aqui não são qualquer um dos 6 que podem sentar. Tem que ser ou o pai ou a mãe. Então para cá eu tenho duas opções de pessoas, que é ou o pai ou a mãe. E para cá eu tenho uma única opção de pessoa, tá? Agora eu vou olhar para o meio. No meio eu tenho 4 almofadas e no meio tem 4 crianças que podem sentar aqui. Tudo bem? Então pensa aqui um pouquinho comigo. Para essa primeira almofada, tem quantas crianças que podem sentar aqui? Qualquer uma das 4. E aqui do lado? Tem 3, porque uma já sentou aqui. E aqui do lado? Tem 2, porque uma sentou aqui. E aqui? Só tem uma criança, que é a última que sobra. Então, nesse sofá, precisa ficar as 4 crianças. Então, essas 4 crianças formam uma permutação. Eu estou só trocando as crianças de lugar. Então, no meio fica um 4 fatorial. Então, a solução desse problema é só multiplicar isso daqui. 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e vezes 1 de novo, tá? Então, aqui vai ser 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 3 vai dar 24. E 24 vezes 2, 48 maneiras, tá? 48 formas de ocupar esse sofá. Basicamente, eu só usei o princípio multiplicativo. Eu vi as possibilidades e multipliquei. Esse foi o assunto da semana passada, tá? Para quem, por um acaso, não pôde participar da semana passada, tá aqui uma pequena revisão, porque eu não consigo colocar ainda online a aula. A aula já está aqui comigo aqui. Eu troquei de computador nesse período de uma semana para outra, por isso que eu estava reconfigurando o programa todinho agora. Mas a aula está no meu computador, eu movi para o HD, dá para renderizar e colocar online. E outra coisa, eu acredito que agora eu vou conseguir colocar as aulas bem rápido online. Porque o PC antigo que eu tinha, para renderizar 1h30 de aula, ele levava 1h30, sabe? É o mesmo tempo para renderizar é o tempo da minha aula. Esse daqui deve fazer bem mais rápido e eu não testei ainda. Semana que vem eu aviso o tempo que leva isso daqui. Então, tá aqui revisado e agora vamos continuar com a nossa brincadeira. Anagrama é nada mais, nada menos que uma permutação, tá? Anagrama é permutação. Então, eu vou colocar aqui que anagrama não é uma matéria nova. Só um instantinho. Desculpem. Anagrama não é uma matéria nova. A gente sabe anagrama, porque anagrama é nada mais, nada menos do que uma permutação. Então, não existe um assunto permutação e um assunto anagrama. É o mesmo, tá? Só que anagrama é o tipo de coisa que a prova militar mais gosta de trabalhar permutação. Na semana passada, eu expliquei que permutação seria o quê? Trocar coisas de lugar, não é? Aí eu botei um exemplo de um cara que tinha uma estante com 4 troféus, ou troféus, eu não sei qual é o plural de troféu, 4 objetos, tá? Então ele embaralhava os 4 de lugar. A gente aprendeu isso na semana passada. Anagrama também significa trocar coisas de lugar, mas essas coisas são letras de uma palavra. Então anagrama nada mais, nada menos é do que trocar letras de uma palavra. Certo? É isso. Anagrama significa pegar uma palavra e embaralhar essas letras, tá? Então, é muito comum questão de prova trabalhar anagrama, porque é muito comum a gente encontrar anagrama, tá?
muitos nomes de empresas ou nicks de jogo de computador, por exemplo, são anagramas de outras coisas. A pessoa pega uma palavra, troca a letra, escreve ao contrário, de trás para frente, muda a posição, faz uma brincadeira com as palavras e cria um nome, tá? Tem nome de empresa que é anagrama de coisa. Anagrama aparece com frequência em coisas que não são de fato educacionais, tá? A gente encontra anagrama, encontra esse tipo de brincadeira. Então, prova gosta de usar. Prova de sargento, então, a maioria das questões de permutação é anagrama, certo? Então, vamos começar aqui a brincadeira. Quantos são os anagramas da palavra amor? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever todos eles e depois eu mostro como é que se calcula. Porque na teoria a gente já sabe calcular. Eu só quero mostrar aqui que de fato é anagrama. Então aqui eu tenho a palavra amor. É uma palavra com 4 letras, mole. Então anagrama é embaralhar essas letras. Mas quando eu falo embaralhar, eu não preciso formar uma palavra de fato. Porque se eu pegar a palavra amor e ler de trás para frente, está escrito Roma. Roma é uma palavra. Mas anagrama é embaralhar ela, mesmo que o embaralhamento não forme uma palavra que tenha significado. Eu embaralhei as palavras, tá? Embaralhei as letras. Então, vamos lá? Eu vou escrever aqui todos os anagramas da palavra amor. Então, olha, tem o próprio amor, tem o AMRO, tem o ARMO, o ARON, Aron, quase um nome aqui. Eu também tenho AORM e AOMR, tá? Amor, Anro, Armo, Aron, Aor e Aon. Não sei nem ler isso aqui. Isso aqui não é uma palavra de verdade. Então, existem 6 anagramas que começam com a letra A. Então, para quem é um pouco mais safo, já até sabe qual é a resposta, né? Pensa, se existem 6 anagramas que começam com a letra A, pela lógica tem que também ter 6 que começam com a letra M, tem que ter 6 que começam com a letra O e tem que ter 6 que começam com a letra R. E isso vai me dar 4 vezes 6, que vai dar 24. Então, olha aqui, 6 que começam com a letra M. Então tem Mora, tem Moar, tem Maro, Maor, não sei como é que se diz aqui, tem MRAO e tem MRO. Tá vendo? Então, eu tenho 6 anagramas que começam com a letra A, 6 anagramas que começam com a letra M. E eu vou continuar aqui até o finalzinho. RMAO, RMOA. RAMO, ramo, RAOM. E agora ROAM e ROMA. Roma, está aqui. Apareceram algumas palavras que fazem algum sentido. E por fim, as 6 que iniciam com O. Omar. Não é honra, isso aqui não, mas é uma palavra que parece. ORAM, Oram, ORMA, Orma. E OAMR e OARM. Tá aí, 24. Eu não esqueci nenhuma, não ficou nenhuma para trás. Porém, qual é a maneira, vamos botar assim, de gente de fazer isso daqui? Ninguém vai escrever na mão os anagramas, tá? Eu tenho 4 letras, então eu tenho 4 espacinhos. Na hora que eu vou embaralhar, eu tenho quantas letras para colocar aqui? 4. Pode ser a letra A letra M, a letra O ou a letra E. Tá? Então tem 4. Escolhi uma letra. Digamos que eu escolhi a letra A, por exemplo. Para aqui, na segunda posição, eu vou ter 3 opções. Porque vai ser ou a letra M, ou a letra R, ou a letra O. Para cá 2 e para cá 1. Isso aqui, eu falei com vocês, anagrama é nada mais, nada menos que permutação. Então, como é um anagrama com 4 letras, eu estou calculando uma permutação de 4 letras. Isso aqui é 4 fatorial, que é simplesmente 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso daqui é 24. Então, seria 24 a minha resposta. Tá vendo? Então, isso que é anagrama. Tá? Anagrama é uma permutação. Aí você vai e pensa, ué, professor, então isso é fácil, né? O que pode cair de complicado nisso na prova? Depende do enunciado.
Eu falei na semana passada, com análise combinatória, o difícil não é matemática, o difícil é a interpretação, tá? Então, olha para cá. Vamos calcular quantas são os anagramas da palavra perdão. Primeira coisa que eu faço é verificar quantas letras tem a palavra perdão, né? A palavra perdão tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 6 letras, né? Então, quantos anagramas tem a palavra perdão? É basicamente isso daqui, olha. Eu tenho 6 espaços. Aqui cabem 6 letras, aqui cabem 5 letras, aqui cabem 4, aqui cabem 3, aqui cabem 2, aqui cabem 1. Então, isso aqui é 6 fatorial. Só isso, olha. Repara só. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dá 6 fatorial. E quanto que dá 6 fatorial? 6 fatorial dá 720, se eu não me falha a memória. Quer ver? Ó, 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4 dá 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. E vezes 1, o próprio 720. Tá? Então a letra A, que está perguntando todos os anagramas que existem para a palavra perdão, é só fazer isso que eu fiz e vai dar 720, que é a nossa resposta. Agora a letra B é a mesma palavra, mas ele começa a dar uma complicada. E quantos anagramas tem a palavra perdão que começam com a letra P e terminam com a letra O? Tá vendo? Ela tem que começar com P e tem que terminar com O. Então aqui eu estou pedindo anagrama, mas eu estou dando uma restrição. Precisa iniciar com P, precisa terminar com O. Então basicamente a minha palavra vai ser assim, olha. Letra P, espaço em branco, espaço em branco, espaço em branco, espaço em branco, letra O. Então agora eu não vou fazer anagrama de 6 letras, porque a letra P e a letra O eu não tenho escolha, elas já estão fixas ali. Então sobra para mim a letra E, a letra R, a letra D e a letra A, com um tio aqui em cima, tá? É isso daqui. Então me faltam 4 letras. Para esse espacinho aqui, eu tenho 4 opções, tenho 3 aqui, eu tenho 2 aqui, eu tenho 1 aqui. Pelo princípio fundamental da contagem, isso aqui é 4 fatorial, porque é 3 vezes 2 vezes 1. É 4 fatorial, isso aqui vai me dar 24. Olha a diferença, de 720 caiu para 24, só travando a letra P e travando a letra O, não permitindo que a letra P e a letra O participem na minha organização. Tá? Então, para cada enunciado, eu tenho que interpretar o enunciado e pensar numa estratégia para resolução. Tá? Então, vamos publicar mais um pouquinho? Letra C. Eu quero perdão aonde as letras A e O aparecem juntas nessa ordem, ão. Então tem que ser palavras, tem que ser anagramas que o ão aparece junto. Ão, ão, ão. Eu posso embaralhar tudo. O ão, ele não precisa aparecer no final. Ele pode aparecer aonde ele quiser, mas tem que aparecer junto. Então, olha aqui um exemplo de uma palavra que poderia ser D, E, ão, P e R. Tá aí. Estão vendo? Esse anagrama que eu escrevi, D, E, ão, P e R, ele é um anagrama que serve, porque ão aparece junto, tá? Então, esse ão pode aparecer no começo, no final, no meio, aonde eu quiser, mas ele tem que ficar junto. Então, aqui existe uma estratégia. Eu não vou olhar para cá e enxergar perdão como sendo uma palavra com 6 letras. Por quê? Porque eu vou enxergar o ão como sendo uma coisa só. Então agora eu tenho a letra P, a letra E, a letra R, a letra D e o ão. Eu vou olhar para o ão como se fosse uma coisa só. Então eu não tenho mais 6 letras, eu tenho 5 elementos. O elemento P, o elemento E, o elemento R, o elemento D e o elemento ão. Tá? Então, aqui eu vou ter agora 5 espacinhos. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aonde eu tenho como opção, olha, a letra P é uma opção, a letra E é uma opção, a letra R é uma opção, a letra D é uma opção e o ão vira uma coisa só.
Então aqui, olha, eu posso colocar qualquer um dos 5, aqui qualquer um dos 4, aqui 3, aqui 2, aqui 1. Então você vai olhar para o ão como se ele fosse uma coisa só. Então isso daqui se torna 5 fatorial. Por que ele vira 5 fatorial? Porque eu perdi uma letra, porque eu fundi duas. Eu tinha 6 letras. Como eu fundi duas, de 6 caiu para 5. Tá? Então, ó, isso aqui vai dar 120. E agora vem uma letra D, e essa letra D, olha, eu vou fazer a leitura dela. Eu quero anagrama da palavra perdão em que o P e o O aparecem nos extremos. Nos extremos, nas pontas. Aí você vai e fala, professor, a gente não já fez isso? A letra B não é isso? Não. A letra B começa com P e termina com O. A letra D fala que o P e o O ficam nos extremos. Então, existe a possibilidade de ficar o P e o O, ou pode ficar o O e o P. O O e o P precisam ficar nas extremidades, mas ninguém fala quem é que fica em qual extremidade. Então o P e o O, eles podem se revezar entre iniciar com P e terminar com O, e a opção iniciar com O e terminar com P. Então, a gente já sabe que aqui dentro, eu vou até mudar de cor. Então a gente já sabe que aqui dentro eu vou ter 4 possibilidades, 3, 2 e 1. Isso daqui vai me dar 4 fatorial, que vai me dar 24. Aqui eu também tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui também me dá 4 fatorial, isso aqui também me dá 24. Então, o total de formas de conseguir escrever um anagrama de perdão aonde começa com P e termine com O, vai ser 48. Aqui é o tipo de dúvida que o aluno sempre tem. Como eu tenho mais de 20 pessoas na chamada agora, e eu vou ter um pouco mais do que isso assistindo esse vídeo aqui online durante o período que ele estiver disponível para vocês, deve ter alguém pensando, quando que eu sei que eu tenho que multiplicar usando o princípio da contagem e quando que eu sei que eu tenho que somar? Por que aqui no finalzinho eu não fiz 24 vezes 24? Por quê? E a resposta é bem simples, tá? Eu faço as multiplicações, olha aqui, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Porque isso que está aqui é a minha possibilidade. Eu estou contando qual é a possibilidade que eu tenho de escrever perdão com A e o O. Então, enquanto eu estiver calculando a minha possibilidade, eu multiplico. Agora para cá, esse 24 são as minhas possibilidades. São 24 maneiras de escrever a palavra perdão que começa com P e termina com O. Aqui embaixo são outras 24 possibilidades de iniciar com O e terminar com P. Então eu tenho 24 possibilidades em cima, 24 embaixo, então no total eu tenho 48 possibilidades. Eu não estou multiplicando porque isso ainda não é o cálculo para saber as chances. Já foram calculadas. O 24 já é a resposta. É a resposta das permutações, dos anagramas, que começam com P e terminam com O. Ele já é um cálculo completo. Ele está pronto, não tem mais o que fazer. Sabe? Agora embaixo não. Embaixo também é uma conta que está pronta, tá? Eu vou usar isso como exemplo, eu vou voltar aqui um pouquinho, tá? Eu vou voltar nessa questão aqui. Eu estou comentando isso porque teve muitos alunos que, quando resolveram uma questão dessa em um possível simulado que eles resolveram, eles fizeram o seguinte, eles descobriram as chances dos pais se sentarem é 2 e as chances dos filhos se sentarem que é 24. Aí o que a gente faz? 2 vezes 24 para dar 48. Eles somaram isso daqui e deu 26. Eles não multiplicaram. Por que que nesse caso eu não poderia somar? Porque esse número 2 não são as minhas possibilidades. Nesse número 2, só os pais estão sentados. Nesse 24, só os filhos estão sentados. É nesse 48 que eu tenho as chances de organizar pai e filho. Então aquele 2 não é um resultado completo. Aquele 24 não é um resultado completo. O 2 eu só organizei os pais. No 24 eu só organizei as crianças. E como o sofá tem que ter pai e criança, eu tenho que multiplicar os dois para dar 48. Tá? Então aqui o 2 não é uma solução completa. O 24 não é uma solução completa. Então eu multiplico.
Agora, naquele exemplo que eu acabei de resolver, deixa eu apagar isso aqui primeiro, para não ficar confuso. Naquele exemplo que eu acabei de fazer, esse 24 já é completo. Esse 24 são as maneiras de escrever perdão, que começa com P e termina com O. E esse 24 começa com O e termina com P. Entendeu? Eu só teria que multiplicar se fosse assim, ó. Eu vou mostrar como é que eu poderia multiplicar aqui. Eu poderia multiplicar se a conta fosse assim. A letra P e a letra O tem quantas maneiras de se organizar? Duas. Começa com P, termina com O, ou começa com O e termina com P. Então, eu calculei só as chances de organizar P e O. E agora, o restante das letras? O R, o E, o D e o A. Ela tem quantas maneiras de se organizar? 4 fatorial, 24. Então, eu multiplico, ó, 2 vezes 24, que vai dar 48. Então, aqui eu estou, de fato, multiplicando. Essa que é a diferença, tá? Eu escutei um barulhinho de mensagem no chat, eu vou olhar aqui o chat e ver qual é a dúvida que estão me levantando, tá certo? Vamos lá? Isso aqui é bem rapidinho, tá? Essa questão do sofá eu queria fazer no finalzinho da aula da semana passada. Eu tenho uma família que tem um pai, uma mãe e 4 filhos. Então, no total, eu tenho 6 pessoas aqui dentro, certo? Só que essas 6 pessoas, elas não vão sentar de qualquer maneira no sofá. A questão fala, olha, que os pais vão ficar nas pontas. Então, olha, aqui é um dos pais e aqui é o outro dos pais. É estranho escrever pai e pai, né? Tem um pai e tem uma mãe, o plural é pais. Sei lá, esquisito. Mas tudo bem. Então, aqui vai ficar um dos dois e aqui vai ficar um dos dois, certo? Então, para esse braço sofá, eu tenho 2 possibilidades, que vai ser ou o pai ou a mãe. E para esse braço sofá, eu vou ter uma possibilidade só, porque vai ser aquele que não sentou no primeiro, tá? Então, se o pai sentou no primeiro, a mãe vai pro segundo. Se a mãe sentou no primeiro, o pai vai pro segundo. Acabou. Agora, aqui no meio, que são as 4 almofadas do sofá, vão ficar as 4 crianças, porque a questão fala que são 4 filhos. Então, pro primeiro espaço tem 4 crianças, pro segundo tem 3, pro terceiro tem 2 e pro último vai ter uma só. Eles vão sentando e vão se organizando. Então, para descobrir o total, é só você ir multiplicando agora. 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplica tudo e você vai conseguir encontrar o total. E o total é 48. Tá? É só isso mesmo. Usa princípio multiplicativo. Deixa eu apagar aqui o que eu fiz de verde. Ih, agora tem isso aqui, ó. Ih, eu não tinha isso aqui, não. Ah, esse aqui é mais velho. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa no chat. Ah, então perfeito. Então, se eu conseguir sanar a dúvida, tá show de bola. Tá? Então, certo? Então, nessa letra D, eu tenho 48, tá? Ela tem o dobro de possibilidades da letra B. Porque na letra B, só podia começar com P e terminar com O. Aqui não, eu sou um pouco mais livre. Eu posso pegar o P e o O e trocar de lugar, tá? Certo? Isso aqui é anagrama. Anagrama é uma permutação. É isso. Agora, olha para esse tema aqui, que seria o primeiro tema da aula de hoje. Anagrama com repetição. O que seria um anagrama com repetição? Anagrama com repetição é quando a minha palavra tem letra repetida. Porque naquele meu exemplo do perdão, eu não tinha letra repetida. Perdão só usava letra diferente. P, D, R, E, A e O. Sabe? Eu só tinha letra diferente. E se por um acaso as minhas letras forem iguais, tem diferença? Sim, tem. Agora aqui, olha, eu tenho o meu primeiro exemplo para mostrar para vocês qual é a diferença. Escreva todos os anagramas da palavra amo e todos da palavra ama.
São palavras bem parecidas, bem similares, que derivam da mesma palavra original, que é do verbo amor, só que nesse caso eu tenho uma palavra com 3 letras distintas e uma palavra que tem 2 letras repetidas, que tem 2 letras A, certo? Tá pedindo para escrever todos. Então eu vou escrever. Cara, eu escrevi amor, que era pior. Amor tem 4 letras, amo tem só 3, tá? Então, eu vou fazer aqui do amo aqui, o amo tem 3 letras. Então, é uma permutação de 3 letras. Isso aqui é 3 fatorial, isso aqui vai dar 6. Opa, 6 é pouco, não é? 6 é pouco. Então, aqui, olha, eu tenho amo, AOM, OAM, OMA, MAO e MOA. Tá aí, ó. 6. Aí você olha para a palavra ama. A palavra ama vai dar a mesma coisa? O que muda ter uma letra repetida? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui o porquê, mesmo que me dê trabalho fazer isso. Olha para cá. Eu vou escrever ama, mas eu vou escrever ama assim, ó. Vai dar um trabalho danado. Eu vou escrever ama, só que eu vou escrever com cada letra A de uma cor diferente, tá? Então, se eu considerar cada letra A de uma cor diferente, eu vou ter também 6 anagramas igual a palavra amo, porque é como se as letras A fossem diferentes. Mas o problema é que acontece isso daqui, ó. O anagrama de cima e o anagrama de baixo são iguais. Trocar a letra A de lugar não muda a palavra. Eu continuo com a mesma palavra ama. Tá vendo? Agora eu vou escrever aqui. Vamos lá? Deixa eu trocar a cor aqui, da minha caneta aqui. Percebe? Eu troquei a letra A de lugar, mas continua sendo a mesma palavra. M-A-A. E agora, vamos para o nosso último caso, que seria o seguinte, ó. Tem o caso com a letra M no começo, com a letra M no meio, e agora falta a letra M no final. Vamos lá? Escrever o A, que tem a cor diferente. Tranquilo? Então, se você for ver aqui, eu tenho 6 anagramas. Só que esses 6 anagramas não contam. Por quê? Porque esses dois são iguais, então contam como um só. Esses dois são iguais, então eles contam como um só. E esses dois são iguais, então eles contam como um só. Então, eu não tenho 6 anagramas igual a palavra amo. Eu tenho apenas 3 anagramas, tá? Então, quando eu tenho palavra repetida, eu acabo perdendo alguns anagramas, tá? Então, vamos para cá. O que eu faço, então, quando eu tenho um anagrama com palavra repetida? Eu faço isso daqui, ó. Ó para cá. Digamos que eu tenho uma palavra, desculpa, uma palavra com letras repetidas. Eu vou pensar em uma aqui. Carro. A palavra carro. Se não fosse a letra repetida, vê se vocês concordam comigo. Tem 5 letras aqui. Era só fazer permutação de 5 elementos, só. Porém, tem uma letra E repetida, tem 2 letras E repetidas. Então, como aqui é um anagrama com repetição, eu tenho que dividir as repetidas, para não acabar contando o mesmo anagrama, só trocando a letra R de lugar. Então, isso daqui fica assim, olha. Carro é 5 fatorial, porque são 5 letras, só que eu vou dividir por 2 fatorial, que são as duas que são repetidas, tá? Então aqui a palavra carro ficaria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, aqui embaixo 2 fatorial, aí eu posso simplesmente cortar um número 2 com o outro número 2. Se eu faço esse corte aqui, ó, vê o que sobra, e esse que sobra já é a minha solução.
tá? Então aqui eu vou ter 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3, 60, tá? Agora, vamos para a questão então? E se a minha palavra for a palavra batata? Batata tem 6 letras. Então, se eu fosse fazer uma questão com um anagrama de 6 letras, era só fazer uma permutação de 6, que isso aqui vai dar 6 fatorial. Só que aqui tem letra repetida e tem que tomar cuidado com a letra repetida. Eu tenho letra A repetida, 3 delas, e eu tenho a letra T repetida, 2 delas. Então, eu vou descontar o das duas, e não só da letra T. Não é a de que tem mais, não é só o da letra A. Eu vou descontar as duas. Então, isso aqui dá o seguinte, ó. O maior é o 6, então é 6 fatorial. E agora aqui? Aqui é 3 fatorial e aqui é 2 fatorial. Por quê? Porque o 3 e o 2 são as letras que se repetem. Então, eu calculo isso aqui, olha. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, aí eu paro aqui, tá? Aqui é 3 fatorial e aqui é o 2 vezes 1. E agora eu posso cortar o 3 fatorial com o 3 fatorial. E a minha conta fica um pouquinho mais simples, ó. Porque eu corto esse com esse e eu vejo quem sobra. Na conta de cima, 6 vezes 5 é 30, 30 vezes 4 vai dar 120. E agora aqui embaixo, 2 vezes 1 é 2. Isso aqui dá 6. Então, 12 para 2 é 6. Com esse zerinho aqui, olha, 60. Então, a palavra batata tem 60 fatoriais. Tem 60 anagramas. 60. Se não fosse a letra repetida, ela teria 720 anagramas, né? Porque é um fatorial de 6. Mas como ela tem letra repetida, ela não chega a ter tudo isso, tá? São só 60. Bom, dito isso, eu quero que vocês calculem os anagramas da palavra camarada. Calculem para mim esse anagrama aí. E eu vou marcar só um papo de 2 minutinhos, tá? É só o tempo de eu pegar uma água aqui e umedecer aqui a garganta, tá? 2 minutinhos e eu volto e corrijo, tá? Vamos lá, galera. Tempo encerrado aqui. E vamos começar a brincadeira, tá? A palavra aqui em questão é a palavra camarada. Camarada é uma palavra que tem muitas, tem 8, se eu não me engano, né? São 8 letras. E dessas 8 letras, eu tenho metade sendo letra A, né? E a outra metade é consoantes quaisquer. Não calculem, por favor, 8 fatorial e divide por 2, sabe? Porque metade é repetida, não é assim que funciona. Então aqui eu tenho uma permutação de 8 letras. Isso aqui é 8 fatorial e é um número grande pra caramba isso daqui, tá? Só que dessas 8 letras aqui, 4 são repetidas. Então a minha conta fica simplesmente 8 fatorial sobre 4 fatorial. Então isso aqui vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Aqui embaixo vai ficar 4 fatorial, certo? Aí aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um corte para poder simplificar minha conta e multiplicar o restante. Então, ó, corta esse com esse daqui e multiplica o restante. O problema é que, tipo assim, como são números grandes, pode dar um trabalho. Então a minha dica para você é o seguinte, ó, faz multiplicação em bloco. 8 vezes 7 dá 56. E 6 vezes 5 é 30. Então, em vez de fazer direto, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, faz em bloco. Eu tenho 56 vezes 30. Então, é só fazer agora 56 vezes 3 e adicionar um zero, tá? Então, isso aqui vai dar 168, se eu não me engano, né? Isso aqui vai dar 168 e com um zero, 1680, tá? Só confirmar aqui se eu não fiz besteira. Sim, é 168. Então, tá tudo certinho e essa daqui é a minha conta. Esse é o meu resultado. Camarada tem 1680 anagramas. E se não fossem essas 4 letras repetidas, cara, eu teria muito mais. Tá? Então, vamos aqui continuar. Último assunto da aula,
para poder ir para a parte que é a parte mais legal, que é a parte de fazer exercício, tá? Arranjo. Eu já vou ser bem sincero com vocês que eu só estou ensinando arranjo porque às vezes tem prova que ela é explícita e aparece a palavra arranjo. Não é o caso da ESA até o momento. Nunca caiu uma questão na ESA que envolvesse a palavra arranjo. Na EAR eu já vi caindo, em SpaceX e AFA eu já vi caindo a palavra arranjo. Então a gente fala. Prova de vestibular geralmente não tem, então eu até nem preciso falar, tá? Porque eu vou explicar o que é um arranjo, eu vou explicar como que é a forma do arranjo, eu vou explicar o que é uma questão de arranjo e depois eu vou explicar que isso aqui é inútil, tá? Então, vamos lá, uma coisinha de cada vez. O que seria arranjo? Eu estou arranjando alguma coisa, estou organizando alguma coisa, certo? Arranjo, pensa num arranjo de flores, né? A gente geralmente fala a palavra buquê, mas arranjo de flores também é uma palavra usada. Pensa num buquê de flores. Eu tenho um jarro cheio de flores, eu vou escolher alguns e formar um buquê, não é isso? Então, o arranjo é como se fosse uma permutação aonde eu não vou usar todos os elementos, tá? Então, ele é uma permutação que não vai até o final, tá? Então, o arranjo é uma permutação incompleta. É basicamente isso. Ele é uma permutação incompleta. Então, quando eu faço arranjo de alguma coisa, dá um valor menor do que a permutação, em geral. Na pior das situações, empata. Mas a permutação ela nunca vai ser superada pelo arranjo, tá? Então, o arranjo é como se fosse uma permutação incompleta. Tá? E vamos pegar aqui um exemplo. Eu vou usar o exemplo de permutação para explicar isso daqui. Eu lembro, na semana passada, que quando eu fui explicar permutação, eu usei o seguinte exemplo. Tem um garoto que tem uma estante, e nessa estante eu tenho alguns troféus. Alguns troféus, eu não sei falar isso daqui, tá? Eu não quero escrever aqui não, eu vou escrever na outra ponta, tá? Eu tenho uma estante com espaço para 4 troféus, certo? Se eu estiver falando errado, galera, aceitem qual é o correto, tá? É plural de troféu. Então, eu tenho um espaço para 4. Mas imagina que esse cara tivesse 6. Ele tem 6, mas na estante só cabe 4. Ele está com os 6 na mão. Então, na hora de arranjar os troféus na estante, ele vai colocar 4 e 2 ficam de fora. Se fosse permutação, seria 4 objetos e 4 espaços. Ou 6 objetos e 6 espaços. Aí eu faço 6 fatorial. Tá? Mas no caso do arranjo, é um que termina, não vai até o fim. Tá? Então, olha para cá. A fórmula de arranjo é feião isso aqui, né? Muito feio. Isso aqui é muito feio, mas é fácil de entender. Olha para cá. O N é como se fosse o total de objetos, tá? E o K é os espaços que eu tenho, tá? Então, no exemplo que eu acabei de falar, eu tenho 6 troféus. Então, o meu total de objeto é 6. Só que a minha estante não cabe 6, cara. A minha estante só cabe 4. Então eu tenho 6 objetos, que é o meu total, mas só cabe 4 lá. Aí como é que funciona? Eu teria que fazer um arranjo de 6, 4 a 4. Porque eu tenho 6 troféus, mas eu só vou conseguir organizar 4 deles. E como é que faz? É assim, olha. O maior de todos fica em cima. Certo? Só que eu vou dividir esse maior de todos pelo que falta, sabe? Pelos objetos que ficam do lado de fora. Eu tenho 2 troféus do lado de fora. Então, aqui embaixo eu faço, olha, 6 menos 4 e calculo o fatorial. Então, isso aqui é 6 fatorial sobre 2 fatorial. E embaixo fica sempre o que está faltando. Aqueles que eu não consegui organizar, tá? Aí eu calculo isso daqui. 6 fatorial, eu já sei que é 720 dividido para 2, que vai dar 360 nesse meu exemplo, tá? E aqui já tem um exemplo resolvido. Se eu tenho 6 objetos e só cabem 2, então fica em cima o 6 fatorial, que é o maior, só que ficam 4 de fora, então eu divido por 4 fatorial, tá?
Então é isso que vai acontecer. Aí calcula isso daqui. Esse caso aqui é da 30, né? Esse daqui que está aqui dá 30. 6 fatorial sobre 4 fatorial. Tá? Então, deixa eu apagar aquele cara ali em cima ali, para não ficar bagunçado, porque esse slide eu vou enviar para vocês. Eu não preciso disso, porque eu tenho ali um exemplo numérico. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho dois exemplos. Eu vou mostrar para vocês como se calcula e depois eu explico por que arranjo serve para merda nenhuma. De quantas maneiras podemos ter um pódio? Pódio é o local onde ficam os vencedores, de uma corrida, de uma prova ou de um torneio, qualquer coisa. O pódio é onde ficam os vencedores. De quantas maneiras podemos ter um pódio de 3 lugares para uma corrida que tem 6 pessoas? Não tem como todo mundo que correu ir para o pódio. Se fossem 6 pessoas correndo e o pódio tivesse 6 lugares, seria permutação. Eu estou só trocando as pessoas de lugar no pódio. Mas nesse caso, eu tenho 6 pessoas e o pódio só cabe em 3. Então, o total de objetos é 6 e o total de espaços é 3. Então, aqui seria um arranjo de 6, 3 a 3. Como é que funciona mesmo? Coloco o maior em cima, e embaixo tu vê quanto que ficou de fora. Quantas pessoas ficaram de fora na brincadeira? 3 ficaram de fora. 3 entraram e 3 ficaram de fora. Então isso aqui vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Aí o que a gente faz aqui? A gente faz o corte do 3 fatorial com o 3 fatorial e multiplica o restante, usando o princípio fundamental da contagem. Então eu vou simplesmente cortar aqui esses dois e multiplicar o restante. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4 dá 120. Já fizemos essa conta aqui. Então, o que eu estou fazendo com esse negócio aqui, cara? Peguei um marca-texto. Ah, tá. Então, 30 vezes 4 vai dar 120. Eu girei e peguei a cor errada. Muito bom. Então, tá aqui, ó. Feito. E agora o meu segundo exemplo, minha segunda questão. De quantas maneiras um sofá de 4 lugares pode ser ocupado por um grupo de 6 pessoas? De novo, não tem espaço para todo mundo. Se fossem 6 pessoas e o sofá cabe em 6 pessoas, permutação, tá? Porque todo mundo caberia, eu só ia mudar de lugar. Mas nesse caso, o sofá só cabe 4. Então, como é que funciona isso? É assim, ó. Eu tenho aqui 6 objetos, que no caso seriam 6 pessoas, mas eu só tenho 4 lugares e não 6. Vai ficar aquele que eu acabei de fazer. Cara, vai ser aquele que eu apaguei. Aquele que eu apaguei do troféu. Vai ser a mesma coisa. Isso aqui vai ser 6 fatorial. Aqui embaixo, 6 menos 4 fatorial. Então vai ser 6 fatorial sobre 2 fatorial. Então aqui vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Aqui embaixo vai ficar um 2 fatorial. Aí eu posso simplesmente cortar um pelo outro. Fazendo aqui esse corte, ó. Desculpem. Fazendo aqui esse corte, eu vejo quanto que sobra aqui, tá? 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 4 é 120. 120 vezes 3, 360. Ok. Resolvi. Espero de coração que todo mundo tenha acompanhado, tá? Mas eu falei uma coisinha que alguns de vocês ficaram pensando. Eu falei que arranjo era inútil, né? Eu vou falar o porquê. Se alguém aqui, quando acabar minha aula, geralmente tem que ser quando acabar a aula, porque a pessoa está no hype de querer fazer as coisas. Quem fala, amanhã eu faço tal coisa, depois que a aula termina, parece que a adrenalina da aula vai embora, o cara nunca mais pega para ler, ele só vai ler na semana seguinte, na próxima aula. Mas, vamos lá. Se algum de vocês que estiver assistindo pensar o seguinte, eu vou treinar arranjo, vai no Google, digita lista de exercício de arranjo. Todas as questões da lista, sem exceção, eu consigo resolver
sem usar essa porcaria de fórmula. E eu vou mostrar o porquê agora para vocês. Olha porque isso aqui é inútil. De quantas maneiras podemos ter um pódio de 3 lugares? Opa, pódio de 3 lugares, né? Então o pódio é assim. Geralmente não é assim não, né? Geralmente o grandão fica no meio. Mas vocês entenderam qual é o espírito da coisa. Certo? Tem quantas pessoas correndo? 6, certo? Quantas opções eu tenho para colocar no primeiro lugar? 6. Tem 6 correndo, qualquer uma das 6 pode ser a primeira colocada, pode ser a campeã, tá? A não ser se um desses 6 seja o Vasco, porque ele seria o segundo. Mas se forem 6 pessoas correndo normalmente, qualquer uma das 6 pode ser a primeira colocada, tá? Agora, alguém venceu a corrida. Quantas pessoas estão disputando o segundo lugar? 5, porque uma já ganhou. Então, o segundo lugar, eu tenho 5. E agora, terceiro lugar? 4. Então, pelo princípio multiplicativo, é só fazer 6 vezes 5 vezes 4. Não é exatamente o que a gente fez aqui? Depois de cortar 3 fatorial com 3 fatorial, não foi exatamente o que a gente fez? Multiplicou 6 vezes 5 vezes 4? Não é coincidência. Todas, sem exceção, todas as questões de arranjo, um aluno não precisa nem saber arranjo para resolver. É só ele usar o princípio fundamental da contagem. Quer ver? Olha aqui embaixo. O sofá tem 4 lugares. Então, olha, 1 lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares. Pergunta: quantas pessoas estão disputando essa vaguinha aqui? 6. E quantas sobraram para disputar a segunda vaguinha? 5. E a terceira vaguinha? 4. E a última? 3. Então agora é só multiplicar. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Não é exatamente o que a gente fez aqui? Depois de cortar o 2 fatorial com 2 fatorial, a gente não fez 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3? Todas as questões de arranjo podem ser feitas por princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem. Então, por que eu estou ensinando arranjo? Se eu falei que todos podem ser feitos assim? Porque se na prova tiver a letra A, eu não quero que nenhum aluno meu olhe para a questão e fale, eu não entendi. Se o enunciado falar arranjo, eu não quero um aluno meu que sabe fazer essa merda tendo dúvida com a questão, tá? Então, por isso que eu ensino. Porque se na questão tiver a palavra arranjo, tiver a letra A, vocês têm que saber o que significa. Mas para resolver a questão, eu não preciso. Aquela fórmula ali não preciso usar, tá? Eu posso usar o princípio da contagem, simplesmente, e resolver a questão, tá certo? Então, esse aqui foi o último assunto da aula de hoje. Agora eu tenho exercício, tá? Agora são só questões de sargento. Deixa eu ver o tempo que a gente tem de aula aqui ainda, para conseguir dividir certinho. Porque, felizmente, as questões, elas não são demoradas, tá? Só que a gente não tem tanto tempo assim, não. Então, eu vou olhar para a questão, eu vou dar para vocês, por questão, 3 minutos, tá? E dá. Dá para ler 3 minutos e resolve, tá? Então, tempo com vocês, podem tentar fazer. Só 3 minutinhos. Vamos lá, galera. Tempo encerrado, 3 minutinhos. Questão da EAR 2018 e vocês viram. Dá para fazer, tá? Questão de combinatória, a parte matemática é muito fácil. Então, o que atrapalha é a interpretação. Só que as de sargento são muito fáceis, de verdade. Aqui tem agora, essa daqui é a única da EAR, tá? O restante é ESA. Ó, um professor montará uma prova com 4 questões que ele dispõe. O número de maneiras que o professor pode montar essa prova, levando em conta só a ordem das questões. O que é ordem? Primeira, segunda, terceira, quarta colocada. Então, só está falando de trocar a ordem. Então, eu tenho aqui, ó, na minha prova, a minha primeira questão, a minha segunda questão, a minha terceira questão e a minha quarta questão. Só isso. Quantas questões eu tenho disponíveis para colocar no começo da prova? 4. E depois? 3. E depois?
2 e depois 1. Isso aqui é 4 fatorial, isso aqui é 24. Tá? Qualquer um poderia bater o olho e falar, pô, isso aqui vai ser permutação. Eu estou trocando as questões de lugar. Só isso. E tá feito. Questão da IAS 2018, cara. E vai por mim. Tem muita gente que tem dificuldade aqui mesmo. Mesmo a gente bater no olho e falar assim, pô, isso aqui é fácil. Tem muito erro, tá? Então, quando você acha fácil, fique feliz que você de fato entendeu a matéria, tá? Porque tem gente que se atrapalha muito com esse tipo de conta. E se algum de vocês estivesse tendo problema, dificuldade, dá para resolver com estudo, tá? Mas não fica com medo ou vergonha da sua dificuldade não, porque dá para passar na prova entendendo a matéria, tá? Ninguém é obrigado a entender de primeira. Próxima questãozinha aqui. ESA Música. Tá aí, 2 minutinhos só para essa. Eu não preciso mais do que isso. Podem fazer. Vamos lá? 2 minutos. E tipo assim, não precisa mais do que isso. Caiu na prova 2012 da ESA Música, né? Aí você, quando eu faço aí não cai. Tem outras aqui. Ó, essa parece o meu primeiro exemplo para vocês. Num guarda-roupa tem 4 camisas, 5 calças, 3 sapatos. Então eu tenho que tomar decisões. Escolher a calça, escolher a camisa, escolher o sapato. De quantas maneiras eu posso me vestir aqui? Então eu tenho 4 camisas, 5 calças, 3 sapatos. É só isso de verdade, tá? 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 3, 60. E acabou. Fim, tá? Mais uma então, vamos lá? Acertem a próxima agora. Tempo com vocês. Tempo encerrado. Quem está acostumado a fazer questão passada de prova, sem dúvida já fez essa questãozinha aqui, tá? Não vai ser novidade para ninguém. Eu quero formar anagrama da palavra rancho, aonde eu tenho que iniciar com vogal. Primeira coisa, eu tenho que saber quantas letras tem. E a segunda coisa, se alguma é repetida. A palavra rancho tem 6 letras e nenhuma é repetida. Se fosse para fazer anagrama de rancho aleatório, era 6 fatorial, daria a letra C, 720. Mas eu quero iniciar com vogal. Então olha para cá. É como se a primeira letra fosse diferente, tá? A palavra tem 6 letras. Só que essas 6 letras, ela funciona assim, olha. A primeira tem uma característica e as outras 5 não, tá? Só a primeira que tem característica, tá? A primeira tem que ser uma vogal, o restante qualquer letra. Então, ó, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Eu tenho que iniciar com vogal. Da palavra rancho, quantas são vogais? 2, a letra A e a letra O. Acabou a restrição. Qualquer letra agora serve. Sobram 5 letras, porque uma já foi usada. Sobram 5 letras. Então aqui vai ser 5, aqui vai ser 4, aqui vai ser 3, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 1. Então isso aqui é 2 vezes 5 fatorial, porque o que está em vermelhinho aqui é 5 fatorial. Pelo amor de Deus, isso não é 10 fatorial, tá? Então 2 vezes 5 fatorial vai ser 2 vezes 120, porque 5 fatorial vale 120. Então isso aqui é 240. 240, ó, letra B. E agora, a nossa última questão da aula, e eu consegui resolver trabalhar o slide inteiro com vocês, tá? Nossa última questão, e não é a última, tem mais uma depois dessa, tá? Essa daqui eu não vou nem gastar tempo com vocês, não. Essa daqui eu vou partir e fazer e depois trabalhar a última com vocês. Eu não vou dar tempo para vocês gastar com um troço desse, pelo amor de Deus. Ó, 6 fatorial. 6 fatorial a gente sabe, porque a gente já fez pra caramba na aula. Isso aqui dá 620. Porque 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Letra E tá errada. 2 fatorial é igual a 3. Cara, isso aqui só confunde quem acha que 2 fatorial é 2 mais 1, né? Pra dar 3. Tá errado, pô. 2 fatorial é 2. 3 fatorial é igual a 7, mesma coisa. 3 mais 2 mais 1. Caraca, nem assim, cara, dá 7, dá 6 isso aqui.
Que nojo. 3 fatorial aqui, olha, é 3 vezes 2 vezes 1. Dá 6. Também tá errado. E o 4, deixa eu ver se vai dar certo. 4 mais 3 mais 2 mais 1. Opa, deu 10, deu 10, mas tá errado, né? 4 fatorial, a gente já fez isso aqui no mínimo 5 vezes hoje. Isso aqui dá 24. Pronto. O único aqui que é gabarito é a letra A. 5 fatorial é 120, tá? O único que dá certo aqui. Caiu na ESA em 2016, cara. Isso daqui. Em 2016, a pergunta foi qual é o verdadeiro entre os fatoriais, tá? Eu não vou deixar vocês resolverem isso, pelo amor de Deus, tá? Vamos fazer então aqui, olha, o que de fato é importante. Essa. Podem fazer. Essa daí é a nossa última questão da aula. É a última do slide também, tá? Depois dessa a gente fecha a aula aqui com vocês. E mais uma vez, tempo encerrado. E vamos resolver agora a nossa última questão da aula. Tudo bem? Bom, já vou adiantar que o resultado dela a gente já fez aqui na turma slide, em outro exemplo. Essa é uma questão que eu poderia chamar de arranjo, né? É um arranjo onde eu tenho 8 atletas, então são 8 objetos, né? São 8 elementos. Só que eu não tenho espaço para todos, porque o pódio só cabe 4. Então é um arranjo onde eu tenho 8 elementos, só que eu só vou organizar 4. Então isso aqui seria 8 fatorial dividido por 8 menos 4 fatorial. Isso aqui é 8 fatorial sobre 4 fatorial. Então isso aqui vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial. E o que a gente faz aqui? Né? A gente já fez aqui várias vezes, a gente faz um corte. Então, ó, some. E agora eu vou fazer a multiplicação qual é o nome? Em blocos aqui. Foi até mesmo quando eu expliquei isso que foi essa questão aqui. 8 vezes 7, 56. 6 vezes 5, 30. Isso aqui vai dar 1680. Tá aqui. Tá? Mas, de novo, pelo amor de Deus, eu não preciso de arranjo, cara. Não preciso. O pódio cabe em 4 lugares. Então tem o primeiro colocado, tem o segundo, tem o terceiro e tem o quarto. Pro primeiro colocado tem 8 atletas, pro segundo tem 7, pro terceiro tem 6, pro quarto tem 5. É só multiplicar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que é exatamente o que a gente fez aqui, cara. 1680. Então, tá aí. Questão da ESA de 2012, tá? Professor, tem alguma coisa além disso? Tem. Tem a aula da semana que vem. Semana que vem eu consigo fechar tudo que existe em prova de análise combinatória. Tá certo? Então, semana que vem a gente volta, fecha esse assunto com vocês e a gente consegue deixar tudo em ordem em relação à combinatória. Tá certo? Então, galera, foi um prazer estar aqui com vocês. Desculpem o começo da aula, que eu demorei um pouquinho a configurar o programa, mas eu consegui gravar. E até semana que vem, tá? Boa noite. Abração, gente.